Estamos avançando, vamos lá. Segunda ordem, bons espíritos. A coisa já começa a ficar melhor agora. Vamos até, pessoal, vou tirar aqui um pouquinho, né? Vamos ver ali nessa pirâmide aí, né? Que, claro, é apenas um recurso didático, né? Na terceira ordem, então, vimos ali, ó, os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, e ainda tem os batedores e perturbadores. Então, vimos ali predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas, embora se esforcem para que alguns deles, né, se esforçam para que os outros acreditem que sejam elevadas. São os pseudo-sábios. Tá? E Kardec chega a dizer que os espíritos pseudo-sábios estão entre os mais perigosos, justamente por aparentarem essa natureza séria. Tá? E nós citamos Ramatiz, mas tem outros espíritos por aí, tá? Falamos Ramatiz porque nos especializamos nele, mas... E também indivíduos encarnados, né? Eles acham, né? Querem passar uma elevação, um conhecimento que, na verdade, quando a gente vai analisar, é muito pobre, é muito rasteiro, é só muita pose, mas pouca profundidade. Então, vamos voltar aqui ao texto de Kardec, bons espíritos, a coisa já está começando a melhorar, não é mesmo? Já vamos poder buscar bons exemplos para a nossa vida, né? Para a nossa vida espiritual. Predominância do espírito sobre a matéria. Então, aqui já se vê, né, que são espíritos que têm uma visão espiritual muito mais ampliada, e se afinizam muito mais com as coisas do espírito do que com as coisas da matéria. Desejo do bem, quer dizer, estão sempre à busca do bem, desejam o bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem, olha lá, são proporcionais ao grau já atingido. Então, é o que nós sempre falamos, né? Com base, obviamente, na doutrina espírita, e tentando, obviamente, buscar isso para nós outros, né? Não estamos falando para vocês, estamos falando para a gente, e, né? Eu falando para mim mesmo e espalhando isso para vocês também. O poder de fazer o bem. Olha o verbo que ele está utilizando, pessoal. Fazer. Que cada um escolha, né, uma área. Não estou dizendo que tem que ser a caridade fora. Às vezes, o nosso fazer o bem, nessa presente encarnação, está na família, está num próximo mais próximo. Às vezes, não. Às vezes, o indivíduo, né, meio largado no mundo, tem uma família muito pequena, ou todo mundo já morreu, é afastado. Então, procure fazer o bem em outras áreas. Quer dizer, pode ser o bem na área profissional, tem tantas profissões, praticamente todas as profissões, você pode, sendo um profissional bom, espargir o bem. Não precisa ser o bem com o rótulo de religião. Muita gente se prende a isso. Tá? Às vezes o bem, pessoal, está lá no cientista, do laboratório, tentando descobrir, né, a cura para uma doença. Ele está anônimo lá. Ele não está com a mãozinha espalmada, rezando, ele está suando a camiseta para levar um bem para a humanidade. Ah, mas ele ganha salário. Claro, né, pessoal? O que se faz sem dinheiro? Ele tem que receber o salário dele, é o trabalho. Mas o esforço, às vezes, de um indivíduo desse é muito maior do que esses que ficam aí colocando a cara, se utilizando da máscara da religião. Então, a gente tem que começar a abrir, quem ainda não se apercebeu disso, abrir os nossos olhos, que o bem pode ser desenvolvido e realizado em várias esferas da vida. Não é necessariamente abrir uma instituição de caridade. Tá?
Se o indivíduo é honesto, se ele realmente se esforça e aquele trabalho tem uma finalidade útil, ele está fazendo bem. É incrível, mas é verdade. Thomas Edison, um dos maiores gênios que a humanidade conheceu, não terminou a escola primária. No fim de mais um dia de aula na única escola da cidadezinha de Port Huron, no estado americano de Michigan, o pequeno Thomas foi chamado pelo diretor, que lhe entregou uma carta com a missão de que ele levasse até sua mãe, para que ela lesse. E ele entregou a carta à sua mãe, Nancy Elliott Edison, que era ex-professora, e ela lhe contou que na carta o diretor dizia: "Seu filho é um gênio. Essa escola é minúscula para ele e não possui professores bons o suficiente. Por favor, eduque-o você mesma." E assim se sucedeu. Thomas não voltou mais à escola naquele ano e completou a educação primária com a sua mãe, que dedicou-se a dar um preparo muito superior do que a maioria das crianças tinham naquela idade. E Thomas teve uma infância marcada por muito conhecimento posto em prática. O menino devorava todos os livros da mãe sobre ciências, a sua matéria preferida. Com 11 anos, instalou um laboratório no porão de casa e dali começou seus primeiros experimentos. E foram muitos! Do porão da casa da mãe, mesmo sem frequentar a escola regular, estava surgindo um dos maiores inventores da humanidade. Uma das primeiras criações responsáveis por levar Thomas Edison à fama foi o fonógrafo, o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. O avô do tocador de discos, Walkman, Discman, MP3 e por aí adiante. Mas foi a descoberta da lâmpada incandescente, em 1879, que o levou ao patamar de gênio. Depois de meses de testes, sem desistir com os inúmeros experimentos que não deram certo, ele descobriu um material capaz de encandecer sem queimar, que mantinha a lâmpada acesa. Thomas utilizou um filamento fino de carvão a alto vácuo, e assim nasceu a chamada Era da Eletricidade, substituindo o uso de velas, lampiões a gás e tochas de madeira. Mas não pense que isso foi fácil. Foram mais de 10.000 tentativas até chegarem ao resultado de sucesso. E foi a partir daí que Thomas inspirou diversas pessoas a persistirem em seus objetivos. Ele dizia: "Eu não falhei 10.000 vezes, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." E não parou por aí. O empresário e inventor registrou mais de 2.000 patentes, o que lhe rendia muito dinheiro. Thomas Edison também era um bom negociador e costumava comprar os direitos de outros inventores, fazendo disso um negócio. Depois do sucesso da lâmpada, ele ainda criou o cinetógrafo, a primeira câmera cinematográfica do mundo. Outras invenções elétricas, como a estrada de ferro eletromagnética, a bateria elétrica para carros, que foi usado até os anos 70, a caneta elétrica de stencil, que é a mãe da máquina de tatuagem, e itens não elétricos, como por exemplo as embalagens a vácuo, que é o mesmo princípio usado até hoje nos potes herméticos de plástico. Uma incrível jornada para quem largou a escola primária, não? Anos após a morte de sua mãe, Thomas estava em sua antiga casa mexendo em alguns pertences deixados por ela e encontrou a carta escrita pelo diretor da escola há décadas atrás. Muitas lembranças vieram à sua cabeça e ele resolveu ler o que estava escrito. A carta trazia a seguinte mensagem: "Seu filho é deficiente mental. Não podemos mais deixá-lo frequentar a nossa escola. Ele está expulso." Emocionado pela atitude de sua mãe, de protegê-lo com amor e confiar em seu talento, o inventor escreveu em seu diário: "Thomas Edison era uma criança com deficiência mental, cuja mãe o transformou no maior gênio do século." E ele realmente era, um gênio mundialmente conhecido e milionário. Thomas Edison morreu aos 84 anos em sua casa em West Orange, Nova Jersey, vítima de complicações por diabetes, mas é lembrado até hoje por sua inteligência, sagacidade e por sua inabalável persistência, princípios herdados também de sua mãe, que o ensinou desde cedo a nunca desistir de si mesmo e acreditar em seus sonhos. Claro, e aí, se ele junta isso a se tornar uma pessoa melhor, intimamente, poxa, é a combinação perfeita, né? Então tá dizendo lá, ó, qualidades, que é esse aperfeiçoamento íntimo, e a ação no bem.
são proporcionais ao grau já atingido. Olha lá, que nós acabamos de dizer. Uns têm a ciência, olha lá. Olha aí o bem sendo feito na ciência. Que a gente tem esse cacuete feio de achar que bonzinho é só quem tem o rótulo religioso. Não, isso é muito maior. Há excelentes indivíduos na ciência, outros na área da sabedoria e da bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais, quer dizer, inteligência voltada para o bem e as qualidades íntimas, as qualidades morais. Como se não acham ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos os traços da sua existência corpórea, conforme a sua classe. A gente poderia inserir aqui boa parte dos espíritos que se comunicaram por Allan Kardec, por exemplo, né? Que são espíritos de segunda ordem para a primeira, alguns de primeira, outros de segunda, mas a grande maioria era de segunda, né? Porém bem adiantados na área da ciência, da sabedoria, etc, etc. Por isso que eles conservavam os traços da existência corpórea. São espíritos reconhecíveis, porque eles ainda guardam algumas coisas, algumas características de quando estavam entre nós, estavam encarnados, conforme a sua classe, quer na forma de linguagem, quer nos hábitos, onde se registram até alguns de seus cacuetes. Se não fora isto, seriam espíritos perfeitos. Então, foi com esse tipo de espírito, com essa classe de espíritos, que Kardec, nas mais das vezes, pôde contar. Tá? Vejam bem que são espíritos já bem adiantados. Vejam bem, compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. É um caso de um Erasto, de um Fenelon, de um Sócrates, de um Platão, de um Santo Agostinho, enfim, toda aquela pleiade de espíritos que tinham o espírito da verdade a lhes coordenar. Daí que deriva, pessoal, a nossa confiança no conteúdo da doutrina espírita. Porque conta, e o conteúdo demonstra, com a participação, contou com a participação de espíritos desta classe, né? Que inspiram em nós toda a confiança. Falam as coisas de maneira racional, lógica, sem fantasia, sem exotismos. Ao contrário do que nós estamos vendo nessas comunicações aí, recentemente, desses indivíduos de internet aí. E alguns pseudo-médios que têm espalhado sua lixeiratura pelo movimento espírita, cheio de exotismos, mensagens verborrágicas, cheios de lugares comuns, de filosofia, de almanaque, tá? Através de um texto pobre, onde exploram a credulidade alheia, tentam explicar as coisas à sua maneira. Então, vejo que esse conhecimento aí nos ajuda, inclusive, a fazer a análise literária, né? Porque hoje em dia, bastou o IBED psicografar alguma coisinha, se ele tiver condições, ele já manda publicar, né? Quer dizer, isso vem sendo feito sem qualquer critério. Sentem-se felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é-lhes uma fonte inefável de felicidade, que não alteram nem a inveja, nem os remorsos, nem qualquer das paixões inferiores que atormentam os espíritos inferiores. Quer dizer, a gente não vê ali qualquer traço, o maior traço de inferioridade. Não se vê inveja, não se vê as paixões inferiores ali. Mas todos têm ainda que passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Possivelmente esses espíritos, né, quando desligados aqui do planeta Terra, vão habitar mundos já ditosos, mundos mais elevados, onde há um predomínio do bem. Então, são essas as provas aí. São espíritos que já
né, quando já aprenderam tudo que tinha a aprender aqui, tem a oportunidade de irem reencarnar em mundos superiores. E eu acredito, por exemplo, que Kardec, só uma suposição, possa estar, inclusive, já reencarnado num desses mundos ditosos por aí. Ou não, tá? Não estou batendo martelo nenhum, não. Não tenho essa informação, tá? É só um achismo mesmo. Como espíritos sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Olha lá, ó. Vejam aí claramente aquilo que nós falamos há pouco, pessoal. Que os espíritos bons neutralizam os imperfeitos. Não tem nada disso que eu ando dizendo por aí, que magro negro, né, que é o nome da moda aí nesse meio, é capaz de fazer tudo. Que deu na telha deles, pronto, eles arrasam com a vida das pessoas, que fazem, acontece. Isso não é verdade, a não ser que estejam nos desígnios de Deus. Deus, às vezes, pode até permitir algo nesse sentido, mas é sempre algo controlado, e não algo aí descontrolado, como eles têm apresentado. Então, os espíritos superiores, esses espíritos de segunda classe, né, de segunda ordem, melhor dizendo, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que se não comprazem em tais influências. Então, quer dizer, se o indivíduo não merecer, né, receber uma influência de um espírito imperfeito, esses espíritos de segunda ordem conseguem afastá-los, conseguem neutralizá-los, mas nós temos que ajudar. Se nós somos o combustível para uma obsessão, nós temos que mudar e não ficar recorrendo aí apenas a artimanhas que só vão espantar a mosca, mas a mosca vai voltar quando nós dermos oportunidade novamente para que ela volte, ou elas voltem, né? Quando encarnados, são bons e benevolentes para com seus semelhantes. Olha que maravilha. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, olha lá, ou pela ambição. Quer dizer, eles não querem aparecer, eles não querem um destaque falso, eles não querem posar disso ou daquilo, né? Quer dizer, não são movidos por qualquer tipo de ambição, não pensam unicamente em si, pensam também no seu semelhante, né? Não são movidos pelo orgulho, quer dizer, não fazem aquilo porque querem aparecer, o orgulho não os move. O que os move é o desejo de fazer o bem. Olha que inspiração, pessoal. Não experimentam nem ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem, como acabamos de dizer, né? Obviamente com base na doutrina. Não foi chamado para pregar, mas para fazer. Então vamos deixar o Ramos de Oliveira pregar a paz por mim. Ele é de longe um pregador melhor que eu. Senhor, dê-me a voz de vosso povo em oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, o perdão. Onde houver dúvidas, a fé. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver trevas, a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Louvado seja Deus. Ajudai-me nesta hora de necessidade, ó Senhor. Ajudai-me a conhecer a vossa vontade. Aceitai meu humilde sacrifício. Ajudai-me em minha decisão de ser vossa serva, ó Deus. Você sabe o que está pedindo? Pelo seu exemplo eu fui chamada. Minha vida toda eu quis encontrar algo para dedicar minha devoção. O amor foi algo confuso para mim. Até que vi seu amor pela vida e por todas as criaturas de Deus. Eu desejo me devotar a esse amor. Sabe o que isso significa? Consegue seguir o caminho da humildade e pobreza? Consegue, Clara? Seu caminho será coberto de espinhos. Com licença. Onde está a Clara? Ela saiu há pouco, mas deveria estar aqui com seus convidados, né? Típico da Clara, essa falta de cortesia. Ela passa muito tempo em oração, não é? Ah, todas as jovens almas sensíveis passam por essa fase. Não há nada com a Clara que um casamento feliz não cure. Partiremos para Veneza em uma semana. Espero que os papéis do casamento não atrasem. Eles já estão prontos. Pedirei à tia Buana que busque a menina enquanto discutimos o dote. Seu pai me matará quando descobrir. Ninguém a machucará. Há alguma dúvida em seu coração? Nenhuma. Pedi à Madre Superiora das Irmãs Beneditinas para ajudá-la com seus votos. Tia Buona, conte ao papai minha decisão. Oh, Deus me ajude. O que você pede? Peço para ser aceita como noiva do Senhor na vida do monastério. Será capaz de observar a regra e a forma de viver que ela dita? E de fazer os 3 votos de obediência, pobreza e castidade? Com a ajuda de Deus, espero que sim. Repita depois de mim. Renuncie o mundo e suas vaidades. Renuncie o mundo e suas vaidades.
Eu sou vossa filha, ó Senhor. Peço para ser digna de vossos mandamentos. Ofereço-vos, ó Senhor, minha renúncia. Apagueis em mim todo o traço de vaidade. Eu tinha uma voz, agora a tenho somente para a oração. Eu tinha um coração, ele agora bate apenas para os vossos ensinamentos. Onde está minha filha? O senhor não tem direitos aqui. Esta é a casa de Deus. Clara, cadê você? O que é isso? O que está fazendo? Clara, você vem comigo. Não, Paulo. Não posso ir com você ou com meu pai. Clara. Isso não é um triunfo para você. É uma tragédia para ela. O triunfo não é meu, Paulo. Malditos sejam seus santos! Paulo! Não sabe o que faz. Doutrina. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares como bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância, foram transformados em divindades benfazejas. É o caso da mitologia, com seus deuses. Então, possivelmente, havia esse intercâmbio com espíritos dessa ordem, claro que não era toda hora, mas quando aconteciam, os homens ainda atrasados daquela época achavam que eram deuses, os tornaram deuses ou semideuses. Mas não, são espíritos realmente, alguns deles já bem avançados, mas muito longe de serem deuses ou semideuses, mesmo porque isso não existe, né? Deus é um só e todos nós somos seus filhos e, enfim, não tem nada a ver com o que os antigos pensavam.